Graça e paz, irmãos. Um bom domingo para você. Deus abençoe a todos. Mais uma lição, mais uma matéria que estaremos estudando. Despertamento espiritual. Que o Senhor possa nos despertar nesta manhã, que o Senhor possa nos despertar a cada dia. Precisamos, necessitamos e que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Pai querido, Pai amado, te agradecemos. Muito obrigado por estarmos aqui, muito obrigado por podermos estar na Tua presença, aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Nos oriente, nos mostre o que Tu tem a nos falar nesta manhã, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Despertamento espiritual. A Bíblia nos ensinando, a revista de escola bíblica nos orientando sobre despertamento espiritual. Eu queria ler com você, já começando aqui, a introdução. Introdução, despertamento espiritual. Um milagre, despertamento espiritual. Vamos ver a introdução? Você que está com a sua lição, você que recebeu, você que imprimiu, ou você que está acompanhando pela TV ou pelo tablet, não importa. Né? Nesta lição, iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. Despertamento espiritual. Qual o propósito do despertamento espiritual? Aí é importante nós entendermos que somos despertados para buscar a Deus, para clamar a Deus, para buscar a face dele. E despertamento espiritual não deve ser uma coisa objetivando recursos materiais, recursos financeiros, ou coisas que não são extraordinárias diante de Deus, coisas especiais diante de Deus, porque aquilo que é comum a gente pode fazer. É isso que precisamos lembrar. Aquilo que é comum nós podemos fazer. Então, vamos ler um pouco. Ponto central. A submissão à vontade de Deus gera despertamento espiritual. Que coisa linda! A submissão à vontade de Deus gera despertamento espiritual. Então, quando eu estou me despertando espiritualmente, quando eu me submeto à vontade de Deus, a rebeldia não pode gerar despertamento. A rebeldia não pode gerar comunhão. Nenhum rebelde está em comunhão com Deus. Nenhum rebelde tem um despertamento espiritual. Nenhum rebelde tem aliança, tem consagração, tem caminhada com Deus. Então entenda isso. O principal processo do despertamento, nesse projeto que é buscar a Deus, é a intimidade. É a intimidade gerada com Ele, né? Então, despertamento espiritual emana do próprio Deus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor, o espírito de Ciro. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento em Ciro. O que quer dizer isso? Ah, pastor, mas a oração não adiantou? Claro. Mas Daniel orou, Daniel se consagrou, mas o próprio Deus, por causa da oração, por causa da consagração, por causa do objetivo, por causa do propósito, ele fez, ele agiu, ele diretamente tocou o coração daquele governante, Ciro, para libertar os cativos, para permitir que eles voltassem para sua terra, para que eles retornassem para sua terra. Então eu digo para você, o despertamento espiritual, o processo de consagração e oração é algo tremendo, porque nós oramos aqui, nós agimos aqui, nós clamamos ao Deus Todo-Poderoso e o nosso Deus é o Deus de perto, é o Deus de longe. Você não precisa se preocupar se a sua causa está do outro lado do mundo, porque a sua oração aqui tem efeito lá, porque o próprio Deus age diretamente, de maneira sobrenatural. Então eu quero despertar você nessa manhã para dizer que a sua oração tem algo sobrenatural da parte de Deus acontecendo quando você ora. Ore e o milagre acontecerá. Deus usa instrumentos para cooperarem com Ele, mas o autor do despertamento é Ele mesmo. É Ele mesmo. Deus faz as coisas. Deus faz tudo se encaixar. Deus, Ele manda. Ele fala, haja, aconteça. Pare, comece, retroceda, avance. E o próprio Deus, ele age de maneira direta, pela sua soberana vontade, pelo seu soberano poder. Você sabe
Então, Deus tem a vontade soberana e a vontade permissiva. A vontade soberana é aquela que ele faz tudo acontecer. Ele passa por cima de tudo, de todos, porque ele é Deus. Ele é Senhor dos senhores, ele é soberano em tudo. E a vontade permissiva é aquela vontade que ele permite que a gente coloque a nossa vontade para acontecer. Às vezes eu vejo algumas pessoas, poxa vida, falando, reclamando, poxa vida, eu fiz isso, fiz aquilo e Deus deixou acontecer, mas a pessoa não entende que Deus ele é muito educado. O Espírito Santo é educado, ele não nos força nada. O Espírito Santo, para entrar em nossos corações, ele não força a barra, ele não violenta, ele não vai sem ser convidado. Então, nesta manhã, convide o Senhor, convide a Deus, convide o Espírito Santo para tomar conta das suas vontades, para tomar conta do seu querer, da sua direção, porque é fundamental. Amém? Mas na operação do Espírito Santo, a operação do Espírito Santo é diferente. É diferente. Jesus disse, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento assopra onde quer, ou seja, vai, onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, nesta manhã, permita ser nascido do Espírito em nome de Jesus. Na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Eu lembro de Jó, quando ele fala que ele não conhecia Deus plenamente. E Jó, ele só entende Deus como realmente deveria entender, isso dentro de uma ótica humana. Porque tem gente que quer entender tudo de Deus. Irmãos, nós nunca poderemos entender tudo de Deus. O que nós sabemos sobre Deus, sobre a sua vontade, é aquilo que ele permite que nós saibamos. É aquilo que ele permite que a gente veja. É aquilo que ele permite ser revelado. Então, eu nunca vou saber tudo de Deus, porque se eu souber tudo de Deus, Deus não vai ser Deus. Se eu souber tudo acerca do meu Criador, ora, eu não sou criatura, eu sou tudo menos uma criatura, porque Deus é soberano e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos. E a Bíblia fala que Jó, ele reconhece que não conhecia Deus plenamente. Mas ele, a partir daquele processo que ele viveu, e você sabe como Jó sofreu, como Jó passou por adversidades, só depois disso ele fala, agora eu te conheço realmente como tu realmente é. Olha que coisa linda. Jó, depois de uma situação bem dramática, ele reconhece o poder e a soberania de Deus. E é isso que a gente precisa entender. Às vezes, o que estamos passando está nos fortalecendo e não percebemos isso. Eu não digo às vezes, não, eu digo sempre, porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se nós estamos passando por um processo e se nós amamos a Deus, somos servos dele, pode ter certeza, o que você está passando tem um porquê, tem um propósito, tem um sentido nisso tudo. Então, não tenha medo, não tenha receio, Deus está no controle, Deus está contigo. Apenas creia que quando nós oramos, Deus age. Quando nós oramos aqui, Deus age lá, porque o próprio Deus age. E Deus não é homem que fica limitado à condição física, à condição humana. Deus é Deus. Tudo criou, tudo fez. Então, 2. As finalidades do despertamento. Por que nós somos despertados? Por que nós somos impelidos a orar, a buscar uma consagração? Você sabe o que você precisa, mas Satanás ele quer destruir os projetos de Deus, os planos de Deus na nossa vida.
Então ele não fica satisfeito quando ele vê alguém feliz, ele não fica satisfeito quando ele vê alguém buscando a Deus, porque ele sabe que uma vida em comunhão, uma vida buscando a presença de Deus, é uma vida que Satanás perde espaço, perde terreno, perde tudo. E nós cremos, em nome de Jesus, que Deus é soberano acima de qualquer coisa, e os projetos de Deus sempre acontecem quando nós nos submetemos à vontade dele. Submeta-se à vontade de Deus. E qual a finalidade do despertamento? Está aqui, ó. Primeiro, restauração nacional de Israel. Lembra que isso aqui é algo focado naquele tempo, naquele momento. Esse despertamento, especificamente naquela situação, junto com Ciro e Daniel, o Daniel clamando, era exatamente por quê? Porque Deus queria fazer alguma coisa. Deus queria fazer um mover diferente. Deus queria fazer aquele povo voltar às suas origens, às suas raízes. E para isso ele usaria pessoas para agir e para interceder. Irmão, para uma porta de emprego ser aberta, nós temos que orar, por exemplo. Para que uma cura aconteça, nós temos que orar. Então tem dois lados do processo. Aquele que clama, aquele que inicia, aquele que começa, e tem o outro lado, aquele que vai ser instrumento, aquele que será usado, aquele que vai ser a pessoa que vai receber, se for uma pessoa ou uma circunstância. Então se você ora por um despertamento, se você ora por uma cura, se você ora por um milagre, você está orando aqui e Deus está agindo lá no hospital, usando as mãos dos médicos, usando as pessoas da área médica para serem agentes daquele milagre. E também ele pode, segundo a vontade e o querer dele, não agir através de ninguém. Você sabe, você deve ter ouvido alguma história, algum testemunho de alguém que estava certo para operar com algum tumor ou coisa do tipo, e ao chegar no hospital, os médicos fazem uma avaliação antes da operação e eles percebem que não tem mais nada, não tem mais o que operar, não tem mais tumor, não tem mais nada para retirar. Isso é ação sobrenatural de Deus. Nós cremos nisso. Então, focando aqui no despertamento nacional em relação a Israel, Deus, quando quer realizar seus propósitos, pode incumbir a sua vontade no espírito do homem. Você pode ser abençoado porque Deus tocou o coração daquela pessoa que é a sua chefia imediata. Deus tocou o coração de alguém que você nem esperava. Por quê? Porque Deus tem os seus propósitos e Deus não se limita a situação alguma. Amém? Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel. Que coisa tremenda! Então olha aqui, tem uma vírgula aqui. Deus fez acontecer os desígnios divinos sobre aquele povo e ele usou uma pessoa que nada tinha a ver com o povo de Israel. Então, o que acontece? Quando nós oramos, quando nós nos despertamos, coisas sobrenaturais acontecem e coisas que nós nem imaginamos que são possíveis acontecer. Por quê? Porque Deus tem os seus propósitos. Amém? Conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes. 180 anos antes, Isaías, o profeta, já havia tido um despertamento, já havia profetizado que o povo iria voltar, passaria por um processo difícil, mas Deus restauraria. Deus restauraria 180 anos antes. Irmãos, às vezes nós ouvimos profecias, nós ouvimos a palavra, nós ouvimos as promessas de Deus e nós queremos que elas aconteçam no dia seguinte. Hein? Nós queremos que ela aconteça na semana seguinte. É claro que quando estamos num processo difícil, eu particularmente penso semelhante. Pela minha emoção, pelo meu sentimento de que as coisas se aconteçam. Mas por uma ótica espiritual, eu preciso entender que Deus tem um tempo dele. E o tempo dele é perfeito. Se ainda não aconteceu aquilo que você pleiteia diante do Senhor, é porque não chegou a hora. É porque não chegou o momento. Ou seja, aqui eles esperaram 180 anos para ver uma série de profecias se cumprirem. Está na hora da gente entender que, por mais que esteja demorando a acontecer, meu irmão,
aquilo que Deus prometeu para a sua vida, é isso que conta, é isso que vale. Se Deus prometeu, olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Entenda, nós não estamos lidando com um garoto, nós não estamos lidando com uma pessoa que não tem escrúpulos, para uma pessoa que não tem caráter, para uma pessoa que não tem nenhum tipo de conceito moral, de amor. Nós estamos lidando com um Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, é o nosso Senhor que cuida de nós, nosso Pai Celestial. Acredite nisso. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele. E logo foi consumado. Assim, logo no início do seu reinado, Ciro proclamou o édito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e edificarem a casa do Senhor. Em Jerusalém, que é em Judá. Começava assim uma restauração nacional do povo israelita. Então, aquele povo havia sido levado cativo. Mas Deus não abandona ninguém. Deus não esquece de nós. Deus não deixa de agir de maneira que a gente possa ver que Ele está agindo e possamos esperar em Deus. Então eu digo para você nesta manhã, espere em Deus. Espere em Deus. Parece que está sendo cativo, parece que as coisas são difíceis. Espera, porque Deus vai agir no momento certo, na hora certa, do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. Precisa saber esperar, meu irmão. Precisa saber esperar o momento certo. E eu sei que não é fácil. Ninguém está aqui dizendo que é uma coisa trivial, a coisa mais fácil do mundo. Mas quando esperamos em Deus, sempre Deus nos responde. O problema é que estamos acostumados a ouvir sim. E na pior das hipóteses, não gostando, não. Agora, poucas pessoas estão preparadas a ouvir o espera mais um pouco. Porque o espera mais um pouco pode vir disfarçado de silêncio. Pode vir disfarçado de mudez. Pode vir disfarçado de uma inércia que você não entende, de uma situação que você tenta mudar e não consegue. Mas fique atento, calibre os seus ouvidos espirituais, para você poder entender quando Deus está falando que você espera, não é o momento. Não vá agora, porque aquilo que eu faço é muito melhor do que aquilo que você ou qualquer outra pessoa pode fazer. Então espere em Deus, porque quando Deus age, a coisa fica completa. Quando o homem age na precipitação, na afobação, sempre tem problemas, sempre tem efeitos colaterais. 2. Restauração espiritual. Às vezes as pessoas confundem restauração material com restauração espiritual. Eu era uma pessoa, eu tinha uma empresa, eu tinha um emprego, tinha isso, tinha aquilo. E às vezes a pessoa consegue restaurar o emprego, restaurar algumas posses, alguma condição financeira confortável, mas ela esquece que a maior restauração que alguém pode buscar e pode ter é aquela que vem do alto, aquela que vem dos céus, aquela que vem da mão de Deus, aquela que faz o milagre acontecer. Então acredite que Deus é poderoso e que Deus age de maneira sobrenatural na nossa vida. Restauração espiritual de Israel. Lembrando, irmãos, que simbolicamente falando, ou espiritualmente falando, como você queira, nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo escolhido, não é? Por Cristo, nós somos esse povo escolhido. Então, a restauração pode ser espiritual, como pode ser material. Pode ser uma ou outra, ou pode ser as duas. Quando é as duas ao mesmo tempo, aí é uma bênção. Aí é uma bênção, mas nem sempre é assim. Lembre bem, nem sempre a restauração espiritual, junto com a material, ela acontece no mesmo momento. Ela pode acontecer uma após a outra. Normalmente, a restauração sadia, a restauração que permanece, a restauração genuína, é primeiro aquela que acontece de dentro para fora, espiritual, no seu espírito, na sua alma, de dentro para fora. Você é transformado na essência, por dentro. E aí sim, as coisas que ficam atreladas a tudo isso
vem naturalmente. Lembra quando a Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas? Exatamente isso. Busca primeiro a vontade de Deus, busca primeiro o que Deus quer para a sua vida, busque primeiro o que Deus tem preparado para você que você nem sabe, mas é coisa boa, é coisa grande, amém? Profetizo isso para a sua vida. Busque aquilo que Deus tem para você. Você nem sabe o que é, você talvez não tenha a menor ideia, mas uma coisa eu garanto para você. Aquilo que vem da mão de Deus é infinitamente superior àquilo que você tem capacidade de sonhar. A Bíblia fala infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Amém? Deus quer usar o homem como seu instrumento. Glória a Deus. Estamos preparados para estarmos na posição de sermos usados por Deus? Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio. Ora, ninguém é obrigado a estar dentro da igreja. Ninguém é obrigado a estar dentro da igreja. Nós estamos seguindo a Cristo porque nós o amamos, porque nós entendemos que longe dele não há vida. A própria palavra fala, os discípulos clamando, falando com ele, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Para onde eu vou longe de Cristo, meu irmão? Para onde você vai fraco na fé? Para onde você vai sem direção? Porque Cristo é a nossa bússola, Cristo é a nossa direção, é o caminho, a verdade, é a vida. As palavras do Senhor são lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então eu preciso entender que sem palavra eu ando às cegas. Sem palavras eu fico sem direção. Sem palavras eu fico sem rumo. Então é isso que precisamos entender, que o nosso rumo, a nossa direção vem da palavra de Deus. Vem da boca de Deus. Não é da boca de homem que falha, que erra, não. É da boca de Deus. Pastor, como é que eu faço para ouvir Deus? Bom, está muito simples. É muito fácil. Primeiro, ter uma vida de oração. Primeiro. Segundo, ter uma vida de comunhão. E principalmente, ter a palavra dele sempre ao seu lado e você pronto para ouvir o que ele tem a dizer para você. O homem é livre para obedecer ou não a orientação divina. Sim. Você não é obrigado, nós não somos nem obrigados a ser crentes. Eu falo para algumas pessoas, tem que, fulano de tal tem que ir para a igreja, tem que fazer. Irmãos, todos nós temos que ir para a igreja de forma voluntária, espontânea, sem força, sem violência, sem obrigação, porque o reino de Deus é algo que só vai estar lá quem quer estar. Só vai estar quem quer estar. Eu já falei várias vezes nesses nossos momentos aqui que conheci muitas pessoas que foram obrigadas pelos seus pais a estarem dentro de uma congregação. Quando essas pessoas tiveram sua maioridade declarada, a primeira coisa que eles fizeram foi sair da congregação. Eu não estou falando com isso que você não deve levar seu filho, educar seu filho. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que muitas vezes me levou para a igreja, me mostrou o caminho. E quando eu falava, mãe, eu não estou com vontade de ir à igreja hoje não. O quê? Você vai comigo sim, você não vai ficar em casa vendo televisão não. E eu ia. E glória a Deus que eu fui. Enquanto eu estava sob a tutela da minha mãe, eu fazia o que ela queria, eu fazia segundo a orientação dela, e ela me orientou a servir, a seguir, a obedecer e a estar na casa de Deus. E assim deve ser. Enquanto você tiver um filho, neto, sobrinho, sob a tua tutela, meu irmão, tem que fazer o que você determina. É claro que há toda uma psicologia, uma maneira de tratar, uma maneira de lidar, porque você pode conduzir o menino, você pode conduzir a pessoa, a criança, para o caminho no amor, mostrando a verdade, orientando, pedindo sabedoria a Deus, pedindo orientação a Deus. Deus sempre vai fazer alguma coisa para você poder, com a sabedoria divina do alto, fazer a melhor coisa para que
esse seu filho, esse seu neto, esse seu sobrinho, ou essa pessoa que você tem tanto amor e acompanha, esteja caminhando no caminho que leva para a vida eterna. Mas, fora essas questões, ninguém é obrigado a estar na igreja. Até que o livre-arbítrio. Obedecemos por livre vontade. Certo? Por isso, nem todos os que experimentam um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. É verdade, nem todo mundo vai ter o mesmo nível espiritual, porque nem todos estão dispostos a abrir mão daquilo que atrapalha a comunhão. Certa vez, conversando com alguém próximo, nós evangelizávamos e a pessoa falou, poxa, eu não posso aceitar a Cristo, eu não posso caminhar com Deus, eu não consigo caminhar porque se eu começar a seguir a Cristo, eu vou ter que abandonar a minha cervejinha, eu vou ter que abandonar minhas farras, eu vou ter que abandonar minha vida livre, à vontade por aí. E a pessoa falava essa vida livre à vontade, que ela queria dizer é que ela tinha uma vida promíscua, se envolvia com várias pessoas, vivia em prostituição. Então, o nível de comunhão, o nível de despertamento, o nível de intimidade, meu irmão, vai estar relacionado diretamente à nossa capacidade e condição de abrir mão, de renunciar para andar com Cristo. O que eu estou disposto a renunciar para ter a comunhão divina? Essa é a pergunta. Então, hoje, nesta manhã, o que você está disposto a renunciar para ter a presença de Deus na sua vida? É muito simples. Ah, pastor, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Vê a história, puxa o histórico e vamos ver que essas pessoas muitas vezes têm certos problemas, tem certas coisas que prendem, que não abrem mão, e essas pessoas estão perdendo a oportunidade de ter uma comunhão genuína e verdadeira com o Todo-Poderoso. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônicos. Infelizmente. Ao invés deles evangelizarem, foram evangelizados. É o que a gente brinca, né? Ah, cuidado para que você, ao invés de evangelizar alguém, você seja evangelizado. É o que muitas vezes acontece com certos jovens que, por exemplo, eu vou namorar fulano de tal, ele não é evangélico, mas eu vou ganhar para Jesus. E a grande maioria das vezes, esses jovens acabam saindo da igreja, saindo do caminho, porque quem ganhou foi o outro. Não foi ele que ganhou para Jesus, mas ele se perdeu no caminho. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes babilônicos. Então, cuidado para que a nossa caminhada, que a nossa convivência no trabalho, na nossa comunidade familiar, sabe? Talvez você seja o único cristão na sua família e você vai nas festas e é toda aquela questão, aquela coisa toda, sabe? As pessoas atacando você. Mas entenda, peça a Deus a seguinte coisa: eu não posso me acostumar com as coisas que me afastam de Deus, com as coisas que me levam para fora da vontade divina, com as coisas que me levam para longe do querer do meu Deus Todo-Poderoso. Amém? Porém, havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus. Não servir aos deuses das nações, não adorar aos ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo, dos pés à cabeça, mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal de despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Irmãos, às vezes nós passamos por certas coisas e essas coisas nos dão verdadeiras lições de comportamento, de vida cristã. Então não reclame do que você está passando, não reclame do que você está vivendo. Apenas glorifique a Deus, agradeça a Deus e peça forças para você passar por isso. Peça forças para você vencer essa adversidade. Peça forças para você vencer por esse momento tão difícil que você está passando. Mas eu digo uma coisa: você vai sair melhor desse processo, você vai aprender a ter mais intimidade com Deus e os mesmos erros que porventura levaram você ao estado que você está vivendo agora, porque muitas coisas nós passamos por situações porque nós mesmos procuramos isso. Israel foi a mesma coisa.
Estavam naquele processo pela desobediência, pela idolatria, pela falta de compromisso. Então resultou nisso tudo. Tem gente que por causa da falta de compromisso, por causa da idolatria, por causa da incredulidade, está cativo nas mãos de Satanás. Cativo nas mãos do inferno. E não sabe como sair. E o pior são aqueles que nem sabe que estão cativos. É gente que está preso, gente que está arrebentada, gente que está amarrada, gente que está arruinada e não consegue entender, não consegue perceber que só um despertamento espiritual, só um compromisso assumido com Deus, genuíno, verdadeiro, real, vai tirar a pessoa desse cativeiro, desse exílio espiritual que ela se meteu. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Encontramos sempre esses dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. Verdade. O Espírito Santo vem para nos convencer da verdade, da justiça e do juízo. Vejamos. O Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. Ele não aceita, não negocia, não permite, não participa, não tolera, não tem como juntar. O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Foi o Espírito Santo quem convenceu de pecado a mulher samaritana e fez Zaqueu confessar sua falta. O Espírito Santo torna manifestas as coisas más. O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. Esse profeta é Isaías, você lembra? Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, meu irmão, menos nós nos sentimos santos. Não tem aquela frase que a gente sempre fala, que quanto mais estudamos, menos sabemos que conhecemos? Menos sabemos que entendemos um determinado conteúdo, uma determinada disciplina? Porque quanto mais você conhece, mais você sabe de coisas e você vai buscando mais, é igual a intimidade com Deus. Quanto mais eu tenho proximidade com Deus, mais eu quero conhecê-lo. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sei que eu preciso dele, porque eu sou pecador. Eu li em algum lugar que, eu não lembro se foi o John MacArthur que escreveu, eu não sei se foi o Martin Lloyd Jones, mas ele falava que o céu está cheio de pessoas que se achavam pecadoras e o inferno está cheio de pessoas que se achavam santas. Quanto mais nós nos achamos, irmãos, merecedores da graça, do perdão de Deus, mais nós estamos nos aproximando dele. Porque a pessoa que se acha santa, ela não precisa mais de Deus. O que Jesus falou? Eu vim para os santos. Foi isso que ele falou? Eu vim para os bons. Eu vim para os... Não. Ele falou, eu vim para os doentes. Quem está enfermo. O doente da alma. O doente, aquele que não tem mais perspectiva. O terminal. O que não tem mais saída. Ele não veio para os sãos, não. Quem está são não precisa de cura. Quem está com saúde não precisa de cura. Ele veio para quem está doente. Ele veio para quem está enfermo. Ele veio para quem está passando por uma adversidade. Ele veio para aquele que não se acha mais merecedor nem de estar vivendo. Ele veio para você. Ele veio para todos nós. Ele veio para os merecedores de misericórdia. E esses somos nós. Porque os sãos não precisam de cura. Jesus é a cura. Ele é a cura. O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz. Amém? B. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. É verdade. O Espírito Santo, ele mostra que estamos errados, ele mostra o juízo, ele mostra o nosso erro, que somos pecadores, e aí, no outro momento, ele aponta para Jesus. Para quê? Para nos justificar. Porque é só Jesus que pode mudar essa história. É só Jesus que pode reverter essa situação toda. Parte B, vamos ler. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus, como aquele que perdoa e salva.
Este era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda. As nossas necessidades espirituais também não. Ora, irmão, a Bíblia, a palavra de Deus não muda. O tempo vai passar, tudo vai passar, mas Deus continuará sendo o mesmo e a palavra dele será a mesma. Então temos que entender que o evangelho pregado pela igreja primitiva deve ser o mesmo evangelho pregado hoje. Ontem na live com o pastor Luiz Felipe no Instagram, nós falávamos desse novo momento em que a igreja ela ama pregações de autoajuda. Ela ama pregações que afagam o ego, que deixa a pessoa inflada de, olha, eu sou isso, eu sou conquistador, eu sou melhor, eu sou cabeça, não sou cauda. Tudo isso a gente sabe. Tudo isso a gente sabe. Mas a pregação mesmo é aquela que incomoda. Não é autoajuda. Não é aquilo que vem para poder, venha para Jesus, venha até a Cristo e permaneça como está. Não. A Bíblia fala, vinde como estás. Vinde como estás. Venha do jeito que você está. Se aproxime de Jesus do jeito que você estiver. Mas essa aproximação, ela vai produzir frutos. Ela vai produzir mudanças. Produzirá frutos de arrependimento, frutos de transformação, frutos de restauração, a comunhão perdida desde o Jardim do Éden. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que Deus é soberano e que a proximidade gerada pelo convencimento de que eu sou pecador e aceitar a Cristo como Senhor e o único capaz de me perdoar, vai produzir uma comunhão, uma comunhão com santidade, com consagração, com compromisso, com lealdade e com fidelidade. Amém? Tópico 3. Deus cumpre as suas promessas. Que coisa boa, né, irmãos? Você poderia lembrar de alguém que te prometeu alguma coisa e na hora H voltou para trás, deu para trás, como a gente fala? Se arrependeu? Olha, eu digo para você que eu não conseguiria nem contar quantas vezes alguém me prometeu uma coisa e na hora H, no momento crucial, ela, peraí, não é bem assim, não é desse jeito e tal. Sabe, irmãos, precisamos entender essas questões que o homem falha, o homem erra, o homem promete, o homem volta atrás, mas Deus nunca deixa de cumprir aquilo que prometeu. O único que pode impedir o cumprimento da promessa de Deus, irmãos, é o diabo. Amém? Não, não é amém não. O único que pode impedir o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida, ou as promessas de Deus na nossa vida, somos nós mesmos. Pastor, mas o diabo ele não atrapalha, ele não cria situações, ele não lança setas, dardos, ciladas, faz armadilhas. Sim, mas a Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus, aquele que tem comunhão com Deus, aquele que tem intimidade com Deus, Deus desperta, Deus mostra, Deus esclarece. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que se Deus prometeu alguma coisa na sua vida e por acaso não está acontecendo, tem duas possibilidades. Não é o momento, e pode ser o mais provável que não é o momento, não está na hora, não chegou o tempo certo. E a segunda possibilidade, só você pode fazer essa avaliação, será que as suas escolhas, os caminhos que você optou em seguir, será que isso não retardou essa bênção chegar? Será que isso não retardou essa promessa na sua vida? Pelas escolhas, pelas atitudes, pelos caminhos escolhidos? Então nós precisamos entender isso. Duas coisas que podem acontecer. A primeira, ainda não está no tempo, não chegou a hora certa. E a segunda, e isso é o problema, quando nós mesmos retardamos aquilo que Deus tinha e tem a fazer na nossa vida. Primeiro, a fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá e a sua terra. Então Deus prometeu, Deus usa alguém para cumprir. Eu sempre falo lá na igreja, você sabe disso, que existem coisas que Deus não vai mandar anjo fazer. Tem coisas que nós precisamos estar conscientes que será a nossa responsabilidade, sempre. A nossa responsabilidade será sempre de servir, de obedecer, mas de ter atitude. Tome atitudes, faça a sua parte e deixe Deus fazer a parte dele.
2. Deus renova suas promessas de bênçãos. No despertamento, Deus vivifica e renova suas promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo. Isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. A gente já estudou sobre as riquezas espirituais, as bênçãos espirituais recebidas da parte de Deus através de seu Filho Jesus lá na cruz do Calvário. A cruz do Calvário gerou as bênçãos espirituais. E a principal dela é a vida eterna. A comunhão com Deus é algo marcante. A liberdade de adorar, a liberdade de erguer os braços, de declarar que nós somos adoradores, nós somos propriedade, nós somos servos, nós somos filhos, sabe? Nós somos de Deus. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Amém? O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida em Cristo. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem esta maravilha, unção do alto. O batismo do Espírito Santo nós já estudamos em outras ocasiões, estudamos inclusive no seminário teológico, são bênçãos recebidas da parte de Deus. O batismo com o Espírito Santo é exatamente a capacitação para podermos estar trabalhando na obra, fazermos a vontade dele com excelência. Há pessoas que recebem dons espirituais das mais variadas formas. Dom de curar, de revelação, de profecia, de operação de maravilhas. As mais variadas manifestações espirituais são derramadas sobre a vida daquele que busca a Deus. Então, pastor, eu devo buscar os dons espirituais porque eu praticamente não vejo mais a busca dos dons espirituais. Olha, meu irmão, você deve sim, você precisa sim buscar os dons espirituais. Amém? Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Então, quando eu me desperto para buscar, quando eu me desperto para orar, quando eu me desperto, eu não falo despertar de levantar de madrugada ou levantar para orar, o despertamento é contínuo, é o tempo todo, é o dia todo, é constante. Eu preciso entender que eu estou numa batalha espiritual, eu estou numa guerra espiritual. E essa guerra, ela acontece 24 horas por dia. A Bíblia fala que existe uma guerra interior, uma luta interior entre a nossa carne e o nosso espírito. E por mais que estejamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo ele trabalha conosco, mas temos que estar vigiando o tempo todo para que a nossa carne não suplante, não fale mais alto que a vontade de buscar, que a vontade de adorar, que a vontade de clamar a Deus. E é por isso que nós oramos, para que Deus nos desperte, para que Deus não permita que a nossa carne fale mais alto. É aquela velha história, aquele mesmo conceito que a gente fala sempre. Você tem dois animais, você alimenta um e deixa o outro sem comer. Alimenta um e deixa o outro sem comer. Aquele que está alimentado vai vencer aquele que está enfraquecido. Se você quer vencer no mundo espiritual, se você quer ter uma vida de intimidade com Deus, se você quer adorar a Deus, quer ser um homem ou uma mulher espiritual, viva na dimensão do Espírito. Clame a Deus. Entenda que as suas lutas, as nossas lutas, não são limitadas a uma condição, uma perspectiva humana, material, física. A nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas ela acontece nas regiões celestiais. Entenda isso. Entenda isso. Aquele teu filho que chega de madrugada, aquele seu esposo que está gerando problemas familiares, aquela sua esposa, aquelas pessoas que talvez você já esteja nutrindo até algum sentimento negativo, mas entenda, a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Deus ainda deseja despertar os corações para ter uma fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Jesus. Claro! A bênção, irmão, é plena. É a bênção espiritual e a bênção material. Não quer dizer que você não vai sofrer dificuldades, adversidades, ter problema. Eu fiquei enfermo, eu não podia ficar enfermo. Já vi crente dizendo que não toma remédio porque se Jesus morreu na cruz e por causa das chagas dele, das pisaduras, nós fomos sarados,
ele não precisa tomar remédio. Meu irmão, não pense dessa maneira. O compromisso maior de Deus é com a nossa vida eterna. Quando ele fala que pelas suas pisaduras fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, é porque nós não estaríamos prisioneiros a isso tudo. Eu não seria prisioneiro da enfermidade, eu não seria prisioneiro da morte, eu não seria prisioneiro das angústias, porque Cristo me libertaria. E mesmo que a chaga, a dor me levasse desse mundo, a morte física não é o fim, não é o fim da nossa trajetória, não é o fim da nossa história, porque a nossa vida foi escrita na cruz do Calvário e certamente, eternamente, viveremos essa história, esse roteiro que ele mesmo gerou. Amém? O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. Eu vejo pessoas que iniciam um processo de restauração, de busca, de consagração, de clamor, e essas pessoas, elas não conseguem se firmar. Elas não conseguem ter uma vida de santificação. Elas não conseguem ficar ali firmes no propósito, porque ela está orando por uma porta de emprego, uma determinada situação de algo específico, e ela ora uma semana, ela ora um mês e não acontece nada, ela para, ela esquece. Sabe, irmãos, nós entendemos que existem coisas que Deus nos orienta, que Deus nos direciona para a gente parar, para a gente mudar a estratégia, mudar a direção, mas na grande maioria das vezes as pessoas desistem porque não aguentam, porque elas não suportam ficar orando, porque elas não suportam ter um propósito, porque elas não suportam buscar, porque elas não suportam clamar, sabe? É importante criarmos um hábito de oração. Eu estava conversando ontem na nossa live também com o pastor Luiz Felipe sobre a questão do hábito de orar, do hábito de clamar. E eu falava que se você fizer, eu li que se você fizer uma mesma coisa durante pelo menos 21 dias, você vai criar um hábito. Repara bem. Repara você comer um docinho durante um determinado período, você vai ver que daqui a pouco você não vai conseguir deixar de comer, de almoçar, de jantar, seja lá qual for, sem comer um docinho depois, sem tomar um cafezinho depois. Isso é um hábito. E Daniel ora durante 21 dias. Ele cria esse hábito. É importante que nós venhamos a criar um hábito de oração. Criar um hábito de interceder, criar um hábito de busca e oração, orai sem cessar. Ora, meu irmão, sem cessar. A gente só consegue prosseguir se a chama da oração continuar acesa, é o que está dizendo aqui. No Antigo Testamento, o fogo do altar de incenso não podia deixar apagar, não apagava. Ele ficava o tempo todo aceso, o tempo todo aceso, o tempo todo aceso. Significa o quê? Que nas nossas orações nós precisamos entender que é uma chama que precisa estar acesa o tempo todo. Não adianta a gente orar agora, orar amanhã e depois na semana que vem parar. Tem que ser uma coisa constante, tem que ser um hábito, tem que ser uma constância, tem que ser uma coisa direta. Você tem que ter o hábito. Irmão, cria o hábito. Eu não vou dormir sem orar. Eu não vou levantar sem orar. Começa a criar esse hábito, mesmo devagarzinho, aos pouquinhos, irmãos. Devagar. Se você não tem esse hábito, começa hoje, começa agora. Propõe no coração, olha, eu não vou dormir sem orar. Eu não vou levantar sem orar. Eu estou falando orar, não é orar de qualquer jeito, orar, Senhor, abençoa meu dia, amém. Senhor, abençoa a minha noite, amém. Não, irmão. É ter um diálogo de oração. É conversar com Deus. É conversar com Deus os seus problemas, as suas necessidades, as suas angústias. Abrir o coração para Deus. Irmãos, a gente tem sempre pessoas mais próximas, nós chamamos de amigos. E amigos, a gente abre o nosso coração, a gente conversa, a gente fala o que está sentindo, fala o que está passando. E talvez esteja faltando em nós uma relação de amizade com Deus, uma relação de intimidade com Deus, gerada pela confiança, gerada pela certeza que Ele está nos ouvindo, a qualquer momento, em qualquer situação. Amém? Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso hoje, como no dia de Pentecostes. Glória a Deus. O dia de Pentecostes foi, o povo clamava, o povo buscava, o povo orava e de repente, o fogo
desce sobre aquele grupo e todos começam a falar em outras línguas e ficam cheios do poder de Deus, são batizados no Espírito Santo de Deus, e você sabe da história. Nós somos resultados do Pentecostes. Amém? Nós somos resultados daquele grupo de pessoas que oraram, clamaram e receberam o poder de Deus. Todavia, isso só pode acontecer através da oração incessante por parte de cada um de nós. Amém? 4. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. Não adianta você dizer que é despertado por Deus para determinadas ações e você não ser obediente à palavra. Vamos ver o que fala aqui. Primeiro, o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinou. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Eu fico olhando hoje, as pessoas ficam inventando culto. O culto não é mais aquela coisa de adoração, de oferecer holocausto e oferta que somos nós. Tem que ter alguma coisa. Você vai em determinadas congregações e parece que você está num circo. Perdoe a sinceridade, mas parece que você está em qualquer ambiente, menos um ambiente santo, separado, consagrado a Deus. É isso que a gente precisa entender. O Evangelho é extremamente simples. O Evangelho é a coisa mais simples que existe, irmão. Sabe por quê? Basta um coração quebrantado e contrito para que o seu culto seja recebido por Deus. Então, se o seu culto está sendo motivado por um coração quebrantado, contrito, se humilhando a Ele, você pode ter certeza que o seu culto está chegando ao trono da graça do Senhor Jesus. O despertamento pelo Espírito faz com que os homens estejam desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu: para que em vós aprendais a não ir além do que está escrito. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. E esta forma de proceder esta atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiro, sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Companheiro, sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Sabe, irmãos, isso aqui também a gente entende que precisamos estar em comunhão com Deus e com as pessoas que estão em comunhão com Ele. Cuidado com aqueles que andam ao seu lado, que você anda, que são frios na fé. Existem pessoas e situações que, ao invés de nos aproximarem de Deus, eles nos afastam de Deus. Há pessoas que, ao invés de trazer para a gente um ambiente de adoração, de nos ajudar em processo de intimidade, de busca com Deus, nos afastam. Cuidado para que você não se aproxime de pessoas e se aproximem de você pessoas que vão afastar você da vontade e da direção divina. A síntese é o seguinte: um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra. Depois que houve o despertamento no retorno do exílio babilônico, não houve a introdução de qualquer mistura de cultos pagãos entre o povo de Deus. Então o povo aprendeu a lição e eles não adoraram mais ídolos, eles não buscaram mais deuses falsos, deuses pagãos, mas adoraram unicamente ao Deus único e verdadeiro. Essa lição, ela vem como despertamento, como o próprio nome diz. E se eu pudesse sintetizar essa lição, eu seria muito direto, muito objetivo. Qual é? Quando eu me desperto, eu me aproximo de Deus. Quando eu me aproximo de Deus, eu faço a vontade dele. Como eu faço a vontade dele? Lendo a palavra, buscando o querer dele. Quando eu estou em intimidade com Deus, eu não me desvio do propósito e do projeto dele. Quando eu me entrego a Deus e me submeto à vontade dele,
eu automaticamente me disponho a seguir e a servir aquilo que Ele tem para a minha vida. E eu, como instrumento, como vaso nas mãos do olheiro, eu tenho que estar pronto para ser desfeito, para ser refeito, porque eu não mando no olheiro, o olheiro que manda no vaso. Eu não falo para o olheiro, olha, faz assim, faz aquilo outro, arruma aqui, arruma de outra forma, mas é o contrário. É o olheiro que me organiza, é o olheiro que me molda, é o olheiro que constrói, é o olheiro que dá o brilho, que me amacia, que me prepara, que me dá resistência. Então eu preciso entender isso, que Deus está no controle, que Deus é soberano e Ele jamais muda, e Ele jamais volta atrás naquilo que fala. Amém? Deus possa abençoar você poderosamente nessa manhã. Se desperte, fique ligado, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você faz, cuidado com quem está ao seu lado, cuidado com aquilo que as pessoas falam. Se for de Deus, aquilo que é de Deus vai ser verdadeiro, aquilo que é de Deus não tem contenda, aquilo que é de Deus não vai fazer mal para ninguém, aquilo que é de Deus é onde tem Deus, não tem fofoca, não tem briga, não tem falsidade, não tem disse-me-disse, não tem mentira. Aquilo que é de Deus é verdadeiro, porque para Deus grande, nobre não é uma coisa que é grandiosa, não é uma coisa que é, suntuosa. Nobre para Deus é aquilo que é verdadeiro. Amém? Então, nobre para Deus é o que é verdadeiro. Ande na verdade, porque a verdade vai libertar. E eu creio nisso, para a honra e glória do nome de Jesus. Que você tenha um dia abençoado, que você tenha um dia de vitória, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Pai, muito obrigado, nós te louvamos. Abençoe esse teu filho que nesse momento ouve. Abençoe essa tua filha que nesse momento curva a cabeça e pede sua misericórdia, que pede o despertamento. Ela pede despertamento, desperta para que o teu povo veja verdadeiramente os teus projetos se cumprindo, os teus projetos acontecendo. E tudo isso, Senhor, é para a honra e é para a glória do teu nome. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Glória a Deus. Irmão, Deus te abençoe, fique na paz, até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe.